Bem, pessoal, vou falar de dor na coluna, que é uma queixa muito frequente. Para vocês terem ideia, né? Vários serviços de emergência fazem as estatísticas do serviço dos motivos que levam alguém a procurar emergência. E sem dúvida nenhuma, um grande destaque que a maioria dos serviços tem é dor na coluna. Quando a gente fala de dor na coluna, obviamente é a dor na coluna lombar, porque ela é mais frequente. A dor na coluna lombar, a gente ser humano, a gente sobrecarrega muito ela, a gente fica em pé. Então tudo que a gente está fazendo, mesmo sentado, ela acaba sendo sobrecarregada. É um dos locais que mais os pacientes se queixam de dor, né? E aí a dúvida de todo mundo, tem muito vídeo curto aqui falando, explicando cada detalhe, né? Mas às vezes vocês pedem assim o que eu falo de forma geral, sobre dor, quais são os sinais de alerta, quais são os exames que são feitos, quais são os tratamentos, quais são os tipos de doença que dão esse tipo de dor. E eu vou explicar para vocês, para justamente vocês terem uma visão geral de dor na coluna, né? Eu tenho um vídeo específico de cada doença se vocês quiserem, né? Mas vamos lá, né? Quando o paciente tem dor na coluna, primeiro aspecto é ele entender que é algo muito frequente, muito comum. Claro, a gente ser humano é assim, a gente começa a sentir um sinal, um sintoma, a gente já pensa na catástrofe. Por isso que vocês mais perguntam aqui é câncer com dor na coluna. Vocês perguntam doenças graves, que é o medo de todo mundo é estar com a dor na coluna, que é uma coisa grave, né? A boa notícia que eu vou dar para vocês é que a grande maioria das vezes o paciente com dor na coluna são doenças benignas. Quando eu digo que é doença benigna, é que ele não vai morrer com ela, não vai deixar de andar, não vai ter nada mais grave, mas vai incomodar muito. O lado bom é esse, de geralmente não é nada grave. O lado ruim é que normalmente são doenças crônicas que causam muito sofrimento, incomodam muito o paciente, né? Levam ele para emergência, levam ele a tomar remédio, e por isso que é importante você entender para ver como vai agir em cada situação. Primeiro aspecto da dor na coluna, em entendendo a frequência, é saber diferenciar quando essa dor na coluna é, entre aspas, né, mais comum, mais frequente, não gera grande preocupação, e quando você deve ir urgente para um serviço de emergência. Por quê? Esse é o problema quando um sinal, um sintoma, é muito comum. Acontece também com dor de cabeça isso. Você diz para alguém, estou com dor na coluna, você diz, eu também estou. Então, geralmente, o paciente com dor na coluna, e às vezes que tem doença grave, ele menospreza aquela dor na coluna. Ele acha algo comum, é porque eu fiz exercício, é porque eu fiz isso, às vezes deixa para lá. E é importante você diferenciar o que é essa dor de cabeça, entre aspas, mais comum, que não é tão grave, da que é menos comum. Em primeiro lugar, qualquer dor na coluna com sinal de alerta deve ser urgentemente você procurar uma emergência. Júlio, quais são os sinais de alerta? Uma dor na coluna que leva a perda de algum tipo de movimento, perda da sensibilidade, alteração esfincteriana, né? Deve ser logo procurada a emergência. Junto com isso, né? Quando você fala dor na coluna, tem um cenário que é um pouco diferente, mas eu vou fazer nesse vídeo falando também do trauma. Trauma é o quê? Uma queda, é uma pancada. Então, muitos pacientes, eles têm uma queda, têm uma pancada, batem a coluna e têm fraturas. Então, qualquer dor na coluna, que ela está refratária ao tratamento clínico, ao remédio que você está tomando, depois de uma queda, de uma pancada, está doendo muito, procure a emergência. E aí eu vou dar um destaque de um sinal de alerta que é a população da terceira idade. Porque quando a gente envelhece, vai acontecer com todo mundo, né? Nosso osso fica mais frágil. Nisso que nosso osso fica mais frágil, às vezes pequenas pancadas de menor potencial, que a princípio não era para você se preocupar tanto, elas podem fraturar. Então, às vezes você pega paciente aqui com fratura, que caiu da cama, idoso, né? Estava levantando, desequilibrou, caiu uma altura simples, a própria altura, não uma altura nada mais alta, nem pancada. Ele sentiu aquela pancadinha ou tomando banho, é bem comum. E aí ele deixou para lá, e aquela dor ficou ali, enchendo. Quando ele vai fazer exame, chega para mim, às vezes aquele paciente tem semanas com a fratura que deixou para lá. Porque ele não imaginava que uma queda de uma altura tão pequena pudesse fraturar. E quando você vai ver, tem 75 anos, 80 anos, o osso está mais frágil. Em especial na população feminina, né, muito comum a osteoporose. E na osteoporose, né, e outras doenças que fragilizam o osso, a gente chama de fraturas patológicas, né, porque são fraturas que acontecem num cenário que não era para acontecer. Era para o seu osso resistir a você cair de bumbum no chão depois de tentar ficar em pé na cama. Não é uma altura grande, mas seu osso está tão frágil que aquilo fratura. Então, trauma, população da terceira idade em especial, continua com dor, está incomodando, procura emergência depois de uma pancada. Às vezes eu tive paciente, às vezes só o cinto, sabe? Teve um acidente, o cinto de segurança apertou ali e fraturou. Geralmente idoso, um osso mais frágil. Já tive paciente quebra-mola, para você ter ideia. O filho não viu o quebra-mola e subiu muito dentro do carro, teve uma fratura patológica. Não é que culpa do quebra-mola que o filho passou. Ele já tinha um osso muito frágil, esse trauma de menor potencial acabou fraturando. E aí vamos lá para os outros quadros que não são de trauma, né? Pacientes que têm doença degenerativa na coluna, às vezes já tem uma dor de longo prazo, mas aquela dor mudou o padrão, a dor piorou e veio acompanhada com qualquer déficit. Alteração sensitiva, alteração esfecteriana, o xixi ficou preso, cocô também, tem uma alteração de sensibilidade de órgão genital. Tudo isso aconteceu de forma aguda, tem que procurar emergência, porque pode ser uma urgência neurocirúrgica.
Às vezes aquilo vai comprimir na raiz nervosa, de repente aquilo piora, e de repente, se você não trata, não descomprime, o paciente vai ficar com déficit definitivo. Qualquer dor na coluna com déficit focal, vá imediatamente para a emergência. Esse é um fator bem importante. Dor na coluna acompanhada com febre também. Tem empiemas, tem abscessos, tem infecções, discite, que muitas vezes o paciente começa com a dor na coluna e tem inflamação na coluna, inflamação grave, inflamação às vezes no osso, inflamação no disco, que quando tratado você consegue curar de forma rápida, mas se deixar para lá pode dar empiema, pode dar uma compressão, isso pode ser definitivo, né? Outro aspecto também muito importante do paciente que tem dor com febre é que algumas vezes pode ser uma meningite também. Normalmente não vai ser só dor na coluna, vai ter uma dor de cabeça, tá? Mas tem que ficar atento. Ainda mais criança que às vezes não consegue referir direito o que está sentindo, é falar, tô com dor na coluna, às vezes é na nuca, às vezes é mais para baixo. Quando você vai ver o quadro, então febre com dor na coluna precisa de procurar imediatamente uma ajuda, né? Outro sinal importante que vocês têm que entender é que o paciente que tem uma doença oncológica em atividade, um paciente que tem um câncer e começa a ter uma dor na coluna, deve procurar ajuda. O que acontece? Quando um câncer ele forma metástase, o que? Cai na corrente sanguínea e aquilo pode ir para qualquer órgão. Normalmente os órgãos bem vascularizados. E a coluna é um dos órgãos bem vascularizados, lombar. E aí o que acontece? Às vezes o paciente tem um câncer de próstata, está ali perto, vascularização, aquele câncer saiu, migrou para onde? Coluna lombar. É bem comum a gente encontrar paciente com câncer de próstata com metástase da coluna lombar. Então, o paciente tem um câncer de atividade, está mesmo tratando, né? E de repente começa a sentir uma dor nova, deve procurar ajuda, né? Outro aspecto importante é dor. Falei que dor lombar é bem comum, mas mudou o padrão. Então, você já tinha uma dor de muito tempo, de repente está muito pior, a intensidade mudou, tem que procurar ajuda. Nada impede, dor na coluna lombar é muito comum. Alguns trabalhos botam que acima de 50 anos, dor crônica, quase metade da população vai ter. Então é muito frequente. Mas se você tem uma dor e mudou o padrão, está mais intensa, vem um déficit associado, ou ficou a pior dor de sua vida, tem alguma dificuldade de locomoção, procure ajuda. Você pode ter um canal estreito, você pode ter uma hérnia que ficou extrusa, comprimiu a raiz nervosa, está dando déficit neurológico, está dando uma compressão mais importante, você pode ter um tumor também. Nada impede um paciente que tem um problema crônico, de repente, é tão comum essa doença, ele aparecer outra. Então é muito, muito importante você ficar atento. Qualquer mudança do padrão para procurar ajuda. Qual exame a gente faz, Júlio? Normalmente a tomografia, dá bem para ver osso, fratura, essas coisas. A ressonância a gente vê muito bem partes moles, para tumor, hérnia. O eletroneuro vê muita parte funcional, então a gente pede com uma frequência muito grande, vê como o nervo está passando por ali. Então é bem importante também você estar atento a esse cenário, se tem alguma alteração nervosa, através, às vezes, no seu exame clínico e, obviamente, às vezes, no exame complementar eletroneuro. Um outro caso, a gente vai precisar de punção, quando achar que tem uma infecção. Um outro caso, a gente vai precisar de raio-x para ter uma noção específica, mas a tomografia é muito melhor na maioria das vezes, tá bom? E a ressonância para partes moles, tumoração, lesões, protusões, hérnias, e eletroneuro, ele complementa essa parte para a gente ver a funcionalidade. E o tratamento vai depender. Se for uma fratura, às vezes tem que fixar, às vezes só um colete consegue resolver, às vezes você tem uma hernia de disco, precisa de cirurgia, outros você só vai dar anti-inflamatório, fazer reabilitação. Alguns casos de tumor você vai fazer radiocirurgia, pequena, benigna, outros você vai ter que fazer uma cirurgia aberta, então são muitos cenários, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Qualquer coisa, deixa aqui no comentário, eu estou tentando fazer vídeo para vocês longo, explicando melhor algumas doenças, algumas perguntas frequentes. Abraço.